Bem-vindos ao Giro 10 Minutos, o seu resumo diário das principais notícias. Eu sou a Priscila Fagundes e agora em menos de 10 minutos vamos mantê-lo atualizado sobre os principais acontecimentos de hoje. Começamos o giro falando de notícia do Rio Grande do Sul. O feriadão e o aumento da população nas cidades litorâneas até domingo preocupa as autoridades sanitárias do estado. Com mais de 600 carcaças de leões e lobos marinhos enterradas na costa devido à gripe aviária, o desafio é manter o vírus H5N1 sob controle para que não infecte humanos e outras categorias animais. A principal orientação é evitar a aproximação dos mamíferos aquáticos que desde o dia 30 de setembro chegam feridos, doentes ou mortos à orla gaúcha, bem como de aves silvestres. Não levar animais domésticos para as praias também é importante, porque eles podem se tornar potentes vetores de transmissão da doença para os humanos. E na saúde, o Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros com crescimento de casos de Covid-19 nas faixas etárias da população adulta, segundo o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta semana. A análise é referente à semana epidemiológica do período de 15 a 21 de outubro. No cenário nacional, verifica-se estabilidade ou oscilação nos casos em crianças e adolescentes. Na população adulta, principalmente a partir dos 65 anos, no entanto, observa-se manutenção de lento aumento. Ainda sobre saúde, em outubro, Pelotas teve 28 casos de Covid-19 confirmados, de acordo com o painel de coronavírus da Secretaria de Saúde do Estado, com um óbito pela doença. A Secretaria Municipal de Saúde continua oferecendo a vacina em todas as UBSs e trabalha com os agentes comunitários de saúde para que façam essa busca nos territórios. O município de Rio Grande tem apresentado um crescimento semanal no número de contaminações pelo vírus da Covid-19, ocorrências determinantes para que a Secretaria de Saúde da cidade voltasse a alertar a população para que continuem se vacinando contra o vírus. Em comunicado, a Secretaria indicou que deve manter o trabalho de conscientização da importância da cobertura vacinal completa. Falando ainda de notícia do Estado, o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza apresentaram um balanço de ações e novas medidas de apoio às vítimas de eventos climáticos adversos ocorridos no Estado nos últimos meses, em especial as enchentes do início do mês de setembro. Entre as novidades estão a concessão de 2,5 milhões de reais em aluguel social para 945 famílias, o repasse de 50 milhões de reais em transferências fundo a fundo pela Defesa Civil Estadual para prefeituras e também a extensão de benefícios tributários para municípios inicialmente não contemplados. E em Pelotas, foi oficializada pela prefeita Paula Mascarenhas e pela diretora-presidente do SANEP, Michele Alcina, a compra pela autarquia do prédio na esquina das ruas Padre Anchieta e General Neto, antiga sede da Secretaria de Educação e Desporto no centro. A estrutura, que foi atingida por incêndio no ano de 2019, vai ser comprada da administração direta por R$ 2 milhões, valor definido pela Comissão de Bens Imobiliários, e restaurada para assediar parte do serviço. O recurso que vai entrar no município com a venda do prédio vai ser fundamental neste momento de crise financeira, conforme ressaltou a gestora Paula Mascarenhas. Na economia, Pelotas voltou a crescer no cenário de geração de empregos com carteira assinada. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de setembro, a cidade teve saldo positivo de 34 postos, com uma variação de 0,05%. Essa melhora acontece devido ao setor de serviços, que lidera na abertura de vagas do emprego, com variação de 0,26%. Desde agosto, o setor apresentava um saldo negativo. Já o setor de construção segue como mais atingido no município. E no cenário nacional, houve uma variação positiva de 0,48% em relação ao mês de agosto, com mais de 44 milhões de vagas de emprego. O Rio Grande do Sul encerrou o mês de setembro com uma variação positiva.
Falando sobre leilões, os leilões de apoio à comercialização e ao escoamento de trigo, realizados nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, tiveram um resultado positivo, segundo a companhia. Das 309,6 mil toneladas ofertadas no prêmio equalizador pago ao produtor rural e prêmio para escoamento de produto, foram comercializadas 199 mil toneladas, o que corresponde a 64% do total. Desde o ano de 2017, não acontecem leilões para o trigo. No Rio Grande do Sul, onde há a maior produção de trigo no país, o volume negociado foi de 75 mil toneladas, ou seja, mais de que um terço do que foi comercializado é produção gaúcha. Falando ainda sobre economia, o preço médio mensal do leite cru captado por laticínios continua em baixa. De agosto para setembro, ocorreu a quinta queda consecutiva do ano, desta vez de 9,08%, chegando a R$ 2,05 o litro na média Brasil líquida. Conforme levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, no período de um ano, o recuo é de 31,54% em termos reais. O movimento baixista começou em maio e continua sendo explicado pelo aumento da disponibilidade interna de lácteos, devido ao avanço da captação nacional, às importações ainda elevadas no Mercosul e ao consumo interno muito sensível ao preço. E no âmbito nacional, na política, o presidente Lula vai se reunir hoje com os ministros da área de infraestrutura do governo. O encontro acontece no Palácio do Planalto a partir das 9h30 da manhã e vai reunir Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros 9 ministros. A reunião foi convocada por Lula para fazer um balanço do trabalho dos ministérios, além de discutir a situação das obras. O novo programa de aceleração do crescimento também pode ser pauta. E a nova meta fiscal para o ano que vem vai ser apresentada por emenda ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias no dia 16 de novembro, com uma previsão de déficit em torno de 0,5%. Essa mudança também poderia ser feita por meio de uma nova mensagem presidencial, mas a avaliação é que o governo não gostaria de criar uma saia justa para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defende a meta do déficit zero. Falando ainda de política, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que as novas exceções de benefícios incluídas pelo relator do Senado, Eduardo Braga, elevaram a alíquota padrão no futuro imposto sobre valor agregado, federal, estadual e municipal, para 27,5%. A primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado foi apresentada por Braga no fim de outubro. O texto traz algumas exceções, ou seja, regimes especiais de cobrança de impostos, redução ou definição específica de tributos para determinadas atividades, em comparação com a alíquota padrão. Isso é tudo para o Giro 10 Minutos de hoje. Obrigada por nos acompanhar. Nos encontramos amanhã. Até lá!